coordenador do Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, data que ele irá nos revelar hoje, porque nem ele estava sabendo. Vai ser alguma coisa entre... Olha, o Edson ainda está gravando, não vou nem me comprometer, porque o Edson começou a gravar aqui. Vai acontecer. Tá bom, quando eu terminar de gravar, você pode falar. Tá, vai acontecer, isso a gente tem certeza. E a gente quer que aconteça no lugar que a gente prometeu, em Búzios. A meta ainda é essa. Isso me lembra 1998, Ana Brandão prometeu o Simpósio Brasileiro de Climatologia em Macaé. Mas aconteceu no Rio. É a mesma coisa, vocês prometeram em Búzios, mas vai acontecer no Rio. Não, a gente quer fazer Búzios. Mas aí a gente não depende só da gente, né? Essa que é a grande questão. Mas, pelo que a gente está vendo do andar da carruagem, acho que vai ser possível. Se não vier uma variante beta ou alguma coisa do tipo. Ômega. A Delta já está aí, né? A Delta já está aí. Vamos ver se vem uma Ômega, talvez. Aí a gente não sabe. Tá certo. Professor Antônio, professor da cadeira de climatologia da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também formado pela UFRJ, orientado pela professora Ana Brandão na graduação e no mestrado, no doutorado pela professora Lucy Hidalgo, ex-professora aposentada da Unicamp, né, que tive eu e a Cássia felicidade de participar da banca do concurso da nova professora de climatologia, que é a professora Aline Pasqualino, formada pela Unesp Rio Claro e orientada pela professora Sandra Piton. Você poder ver que a gente é muito pequenininho, então a gente sabe nome, sobrenome, filho, árvore genealógica e tudo mais. Tudo para fazer a introdução. Por isso que quando alguns colegas estão um passo fora da curva, todo mundo sabe. Exatamente. O professor trabalha com clima urbano e vem trabalhando junto com um grupo coordenado pelo professor Francisco Mendonça de clima urbano e dengue. Ele vai apresentar para a gente um pouco dessa experiência, desse trabalho realizado no Rio de Janeiro, né? O seu último trabalho publicado foi na revista do Departamento de Geografia da USP, com a sua orientanda, acho que se me falha a memória, Lilian, sobre o campo térmico. Lídia, de Bangu. Então, professor, seja bem-vindo, obrigado. Também em nome da professora Cássia. Essa é uma disciplina que temos alunos aí da UFJF, da UFV e também da UVA, né? Com o nosso Jussier Saraiva, aluno especial matriculado na disciplina também. Nossa, que legal, uma disciplina bem diversa. Isso. Bom, boa tarde a todos. Fico muito feliz com o convite que o Edson fez e que Cássia dirigiram à minha pessoa para a gente poder conversar um pouco. Esse daqui é um bate-papo para a gente poder discutir mais ou menos o que tem sido produzido, o que a gente tem produzido em relação a clima e dengue, né? Então, clima urbano e dengue, que oferece alguns passos aí de provocação para a gente poder avançar nessa relação. Então, muito obrigado, Edson, pelo convite, por sempre lembrar de mim. É sempre um prazer discutir, debater com vocês, estar com vocês e apresentar um pouco do que a gente tem produzido aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, e colocar isso para que os colegas também façam provocações e devolvam provocações. Eu acho que a universidade é isso, esse momento de troca e de diálogo, sobretudo quando envolve os nossos alunos de pós-graduação, para a gente poder ampliar esse debate e ampliar também os caminhos de atuação da climatologia. Então, vou fazer aqui, da geografia e da climatologia, claro. Vou fazer aqui a apresentação. Compartilhar minha tela. Bom, a partir desse momento eu projetei aqui o meu slide e eu não consigo ver vocês. Então, só me confirma, Edson, Cássia, se está aparecendo na projeção, se está tudo certo, para eu poder começar? Está aparecendo. Tá, perfeito, então. Qualquer problema que tenha, vocês podem me interromper também, ou se surgir uma dúvida muito importante para ser debatida naquela lâmina, vocês podem me interromper também, não tem nenhum problema, tá? Então, como o Edson disse, sou professor Antônio Oscar Júnior, professor da UERJ, sou professor vinculado ao programa de pós-graduação em Geografia, sou membro permanente, e notícia fresca de última hora, sou o novo coordenador adjunto do nosso programa de pós-graduação.
A eleição foi ontem, então dia 1º de outubro eu já tomo posse como vice-coordenador da pós-graduação da UERJ Maracanã, coordeno o Laboratório de Estudos da Interação Sociedade e Atmosfera, que é o LISA-UERJ, em que a gente desenvolve alguns trabalhos voltados sobre a climatologia do Rio de Janeiro, e um desses trabalhos começa justamente, como o Edson apresentou, quando eu fui convidado pelo professor Francisco Mendonça para poder integrar um projeto, na época CNPq dele, sobre a relação clima urbano, mudança climática e dengue nas metrópoles, nas principais metrópoles brasileiras, e aí eu fiquei responsável pela equipe do Rio de Janeiro, e desde então a gente tem se debruçado sobre essas relações, porque é aquilo, né? Uma pesquisa ela nunca acaba quando ela tem que acabar, porque a gente vai descobrindo outras interações, outros caminhos, outras possibilidades que não conseguem ser respondidas na pesquisa original, então a gente vai abrindo outras portas. Então aqui eu apresento alguns resultados dessa pesquisa do Francisco Mendonça, que está já publicada num livro que foi lançado há alguns meses atrás, sobre dengue no Brasil, numa perspectiva geográfica, que está à disposição pela CRV, pela editora CRV do Paraná, e algumas provocações que a gente já traz a partir da evolução dessa oportunidade que eu tive de atuar no projeto do professor Francisco Mendonça. Então, a provocação que eu trago para vocês hoje começa com o título A Geografia da Dengue no Rio de Janeiro e sua relação com o clima urbano. Eu costumo falar em geografia da dengue porque a gente está falando de uma multicausalidade de processos diversos que estão intervindo no processo de saúde e doença, derivando ali, especificamente no nosso caso, em uma arbovirose, que é justamente a dengue. Então, existe aí uma componente dentro dessa geografia da dengue, que é o clima urbano, que são os aspectos naturais do sítio, as características de produção desse espaço, mas é um todo complexo quando a gente analisa a dengue, e é o que eu vou tentar mostrar para vocês, as variáveis que estão associadas a essa geografia da dengue. Por isso que o professor Francisco Mendonça ele prefere chamar de complexo geográfico da dengue, e eu chamo mais simplesmente de uma geografia da dengue, em que eu uso o Rio de Janeiro, que é o meu laboratório de estudos, pela localização, pelos meus entes financiadores, para poder fazer essa explanação dessa relação. E aí, pelo tema da disciplina, obviamente, trazendo uma ênfase específica nessa componente do clima urbano, do sistema clima urbano, trazendo e resgatando, obviamente, toda a contribuição do professor, do grande professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, né? E aí, esse meu slide, gente, ele é batido. O Edson já viu, a Cássia já viu, em outras oportunidades de diálogo que a gente gosta de falar, mas eu sempre gosto de começar daquele de onde eu falo, qual é o meu lugar de fala, né? Só que eu não me apresento, eu não gosto de ficar me apresentando, o Edson já fez isso muito carinhosamente, mas eu gosto de me apresentar da onde eu parto da geografia, porque a gente ainda encontra diversas tentativas de classificação de o que é a geografia, ou de respostas do que é a geografia, e a gente precisa, de alguma forma, situar para poder desenvolver o nosso trabalho. Então, eu parto de um ponto de vista de uma ciência geográfica que está vinculada à compreensão dos nexos de ordem espacial das coisas. Então, o objeto e o objetivo primeiro da ciência geográfica, no meu entendimento, enquanto pesquisador, no que eu tenho construído teórica, metodologicamente, e de quem eu tomo isso, alguns autores, como o professor Paulo César, da UFRJ, existe uma construção de que, diferente de alguns falam, que a geografia é relação sociedade-natureza, ou que a geografia parte de uma perspectiva regional, como Radshore, alguns tradicionais ainda recorrem a isso, ou quando a gente se depara com algum indivíduo que fala geografia, a descrição da superfície terrestre ainda, enfim. Dentro dessas diversidades e possibilidades de classificação ou de definição do objeto da geografia, eu parto sempre de um ponto de que a geografia ela tem como um sentido científico produzir sentidos e ações espaciais, produzir a compreensão desses sentidos de ações espaciais. Ou seja, como o professor Paulo César mesmo diz, compreender a ordem espacial das coisas, dos fenômenos, dos grupos populacionais, enfim, de toda forma que a gente possa estar interessado em estudar. E para mim isso é muito interessante, e nessa concepção de objeto da geografia, eu consegui pacificar dentro de mim uma inquietação de que era aquela velha e tradicional dicotomia geografia física e geografia humana.
quando a gente incorpora que o objeto da geografia, primeiro, é justamente compreender a espacialidade dos fenômenos e dos fatos, e que nada de simplório ou simples tem isso, né, porque são processos muito complexos e demandam uma grande quantidade de pesquisa, interrelações, a gente consegue já fazer uma aproximação daquilo que alguns gostam de chamar de geografia física e geografia humana, que existem sim técnicas, procedimentos, métodos muito diferenciados, mas que guardam na sua essência a sua proximidade enquanto um objeto, que é procurar entender justamente a geografia. Então, por isso, eu trago essa explicação também para explicar o título. Por que a geografia da dengue? Porque eu estou fazendo a proposta desse projeto de compreensão da dengue aqui no Rio de Janeiro, é justamente revelar a geografia, a ordem espacial que culmina em surtos, que culmina em epidemias, que culmina numa difusão dessa doença. Então, vai além única e exclusivamente de uma componente climática, vai além de uma componente única e exclusivamente de receptividade do território. Então, existe aí uma dimensão de uma geografia, uma ordem espacial por trás desse fenômeno conhecido como dengue, que vai ser analisada pela biologia de uma forma, que vai ser analisada pela medicina de uma forma, e que também é analisada pela geografia a partir desse olhar geográfico, que é um olhar espacial. Mas, obviamente, só lembrando, né, que quando a gente fala desse espaço, esse espaço também é tempo. Lembrando lá o Milton Santos, que sempre defendia isso, a gente fala da categoria espaço, mas não é puramente o espaço. É o espaço-tempo que é fundamental quando a gente faz esse tipo de análise. Nunca deixar a temporalidade como uma marca necessária para a compreensão dos processos geográficos e espaciais, né? E aí, quando a gente fala dessas categorias, quando a gente fala dessa dimensão de análise do espaço, a gente recorre, primeiro, àquela perspectiva de tríade que o próprio... esqueci o nome dele. David Harvey faz sobre o que é o espaço absoluto, o espaço relativo, o espaço relacional. Então, a geografia ela está ancorada nessa tríade de conceitos de espaço, o espaço absoluto, que é aquele espaço de distribuição das coisas no espaço propriamente dito, então localização, relacionada à localização, um espaço relativo, que é os objetos distribuídos em sistemas e em relação com esse espaço, promovendo ali uma relação dialética, espacialidade e espaço, e, por fim, um espaço relacional, que é justamente como o espaço cria espacialidades. Então, claro, estou falando de uma forma simples, né, e mais rápida, porque esse não é o objetivo da apresentação, mas parte-se dessa concepção de geografia a partir do espaço, parte-se dessa concepção de espaço a partir de uma tríade absoluto, relativo e relacional, e para a gente poder conseguir fazer essa análise, tem uma outra tríade, que é a tríade forma, função e estrutura de Lefebvre. Então, Lefebvre vai falar para a gente que, para fazer a análise do espaço-tempo, do espaço, a gente tem três ali dimensões, três categorias que chamam a atenção, que é a forma visível, que a gente está observando, então que é muito cara ao geógrafo, sobretudo por conta da nossa comunicação primeira, que é o mapeamento. Então a gente tem ali a forma, o visível, o que realmente a gente está vendo em termos de desenho urbano, por exemplo, quando a gente fala de climatologia urbana, o designer urbano, os canyons urbanos, enfim. A gente está falando de função, as funções que estão sendo desempenhadas nesse espaço. Então, aí eu tenho funções residenciais, eu tenho funções, industriais, eu tenho funções diversas associadas a áreas de lazer ou áreas verdes protegidas. Então, eu tenho uma diversidade de função que também importa no momento da forma, de análise da forma. Então, a gente está falando de clima urbano. Obviamente que o formato, a forma, o desenho da cidade
é fundamental para a gente compreender o balanço energético. Mas a função desempenhada, ela também é fundamental porque as funções estão relacionadas a maior ou menor intensidade de liberação de calor antrópico, por exemplo. Então, circulação de veículos automotores, liberação de poluentes, geração de calor a partir de aparelhos de ar-condicionado ou sistemas de refrigeração diversos. Então, são exemplos em que a função é muito importante, porque essas atividades elas ocorrem em um determinado ritmo temporal no espaço urbano. Então, se a gente olha as ilhas de calor de um espaço urbano num período da manhã, da tarde, da noite, tem sua diversidade. Se a gente olha numa segunda-feira ou num domingo, tem a sua diversidade também, justamente por conta dessas funções. Funções que muitas vezes não são funções fixas ao longo do dia. Se a gente pega um CDB, o CDB ele está ali na sua efervescência de função no período da manhã, período da tarde, final da noite. No início da noite, à madrugada, ele não tem mais ali a sua função de CDB, da mesma forma que domingo é muito difícil que tenha essa função de CDB, o que a gente observa aqui no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? E dialogando também nessa tríade a estrutura, que é a estrutura social, os modos de produção associados, a estrutura econômica, o que a gente gosta de chamar de uma macroestrutura, que perpassa ali por dimensões políticas, que perpassa por dimensões sociais, de como a nossa sociedade está estruturada. Então, se a gente for pensar num recorte, a gente está quando o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro lançou a teoria clima urbano e começou-se a divulgar trabalhos relacionados à climatologia urbana, a gente estava trabalhando numa estrutura de um capitalismo industrial. Hoje, a gente já não está numa estrutura de capitalismo industrial produzindo cidades, produzindo urbanização. Hoje a gente já está num capitalismo de financiarização. Então a gente já está num outro momento. Então, como esse outro momento resvala na produção de um clima urbano também. Então é importante que seja dita que essas categorias, elas podem ser categorias muito úteis na análise do geógrafo, na análise espacial do geógrafo, porque é a partir dessa estrutura ou dessas categorias que o Lefebvre traz para a gente, que o David Harvey usa, que a gente vai entender as derivações ambientais e as derivações de saúde humana. É importante que seja dito, só um parêntese, o Milton Santos ele também trabalha, só que ele trabalha com 4 categorias, assim como o professor Roberto Lobato Corrêa, da UFRJ. Eles trabalham com forma, função e estrutura. Forma, função, estrutura e processo. Eles adicionam processo. A nossa visão é mais coerente com o Lefebvre, porque para a gente, o processo é a junção da estrutura, da forma e da função. Então, o processo é inerente a essa tríade. Então, ela não é um elemento estanque. Para Milton Santos, não. O processo também é mais uma categoria para ser analisada. Na nossa concepção, que na verdade parte do Lefebvre, o processo ele se revela a partir dessa forma, dessa função, dessa estrutura, e a gente começa a falar de reestruturações. Quem nunca viu reestruturações? Um shopping, que hoje é um shopping, mas antes era uma fábrica, por exemplo, ou áreas centrais e portuárias, como o do Rio de Janeiro, que estão passando por um processo de revitalização e de reestruturação, e que mudam ali, ora forma, ora função. Então, esses processos, eles são interessantes também de ser captados pela geografia física e, sobretudo, por uma climatologia urbana ou para a compreensão dos processos saúde, doença, atenção, que aí está na interface aqui da minha fala de hoje. E aí, quando a gente entra nessa discussão de estrutura, de macroestrutura, a gente está entrando numa outra seara que está relacionada também e que permite cada vez mais ir verticalizando e compreendendo essas problemáticas, que é a própria vulnerabilidade. Então, existem algumas perspectivas de vulnerabilidade, o professor Francisco Mendonça fala vulnerabilidade socioambiental, enfim, eu sigo a linha da Lucy, né, foi minha orientadora, então eu ainda sigo a linha da Lucy, que existe ali uma diferença entre vulnerabilidade e suscetibilidade. Então, para alguns autores, os lugares são vulneráveis de um ponto de vista ambiental também. Na leitura teórica que eu faço, não. Na leitura teórica que eu faço, a vulnerabilidade
é dos sistemas sociais. Então, as pessoas são vulneráveis a determinados fenômenos e eventos. E os espaços, fisicamente falando, eles são suscetíveis. Então, existe uma dimensão, para acontecer um movimento de massa numa encosta, existe uma dimensão da suscetibilidade, que é o impacto da erodibilidade das chuvas, intensidade das chuvas, duração de chuvas, que são as características litológicas, pedológicas dessa encosta, declividade, e por aí vai. Então, esses são fatores de suscetibilidade, fatores de predisposição natural para que ocorra o movimento de massa, no caso. E pode ou não concorrer ali elementos de vulnerabilidade, que é quando, aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum, quando eu coloco população ali, quando eu desenvolvo sociedade sobre essa encosta, eu estou complexificando esse sistema, inserindo essa população, gerando uma alteração de fluxos, uma alteração de fluxos, inclusive, de água, né, que vai desestabilizar a encosta. Estou colocando ali pessoas expostas àquele fenômeno que é o fenômeno do movimento de massa. Então existe, e eu gosto de marcar isso na minha fala sempre, que existe elas são complementares, obviamente, mas existe uma diferença teórica na literatura que eu sigo, entre suscetibilidade, que são os fatores naturais, a predisposição natural da ocorrência de um fenômeno perigoso, e existe a vulnerabilidade, que é a dimensão daqueles que estão expostos a esse fenômeno perigoso. Então, na leitura que eu faço, num capítulo de livro que eu produzi, que vai ser publicado em breve, a gente constrói, eu me permito construir 5 dimensões dessa vulnerabilidade. Ou seja, na leitura que eu faço, a gente atinge uma leitura completa de vulnerabilidade quando a gente dá atenção a essas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da exposição ou receptividade do território. Geralmente, quando a gente analisa trabalhos e vê trabalhos relacionados à vulnerabilidade, eles estão restritos a essa dimensão, que é entender justamente como a produção desigual do espaço, que vai repercutir em acessos diferenciados de infraestrutura, como essas características repercutem na exposição das pessoas às doenças, por exemplo. Então, aqui a gente está falando de dengue. Então, já vou tomar a dengue como um exemplo. Quando eu falo dessa dimensão da vulnerabilidade, as pessoas aqui no Rio de Janeiro, de uma forma geral, estão expostas ao vírus dengue, o território tem uma receptividade à difusão do vírus dengue, por quê? Porque existem deficiências em termos de saneamento básico. Saneamento básico envolvendo tudo, então envolvendo coleta de lixo. Então, a partir do momento que existe lixo acumulado na esquina da minha casa, no momento que chover, esse lixo ele vai armazenar água. E esse lixo, por natureza, atrai mosquito. Então, vai atrair o mosquito Aedes aegypti para aquele foco de lixo também. Se eu não tenho água encanada, ou se eu não tenho regularidade de água chegando na minha casa, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar armazenar essa água. Então, eu vou armazenar essa água em tonel, em latão, em balde, vou armazenar essa água em caixa d'água. E muitas vezes, essa água armazenada, ela serve também como um elemento para a procriação do Aedes aegypti. Então, esses fatores de exposição e receptividade do território são uma dimensão da vulnerabilidade que está muito diretamente relacionado a essa produção do espaço, que é uma produção desigual, injusta, com diferenças de acesso, né? Uma outra dimensão que a gente aborda também na vulnerabilidade, para explicar a vulnerabilidade, é a capacidade de resposta e adaptação. Isso se refere às capacidades individuais, às capacidades do indivíduo, e aí envolve escolaridade, ou seja, acesso à informação, envolve renda, para que esse indivíduo ele seja capaz de fazer frente a um determinado problema. Então, se eu tenho ou não plano de saúde, isso vai depender, sobretudo, do meu nível de renda. Porque plano de saúde é uma coisa muito cara, gente. Todo mês eu pago chorando, para ser bem sincero. E a gente paga para não usar, querendo não usar. Mas é uma dimensão. A gente sabe que no Brasil, e sobretudo agora no momento pandêmico, grande parte da população deixou de ser assistida por planos de saúde e precisa acessar o SUS. Então, essa capacidade de resposta é a capacidade individual que os indivíduos têm de fazer frente a um problema.
ou seja, de fazer frente à dengue. Então, é todo mundo que consegue comprar SBP, por exemplo, repelente, passar off nas pernas, colocar repelente na sua casa para espantar mosquito, por exemplo. Não é todo mundo. Ficou muito claro nessa pandemia que tem pessoas que vivem. É uma realidade muito longe da gente, a gente se toca quando ouve isso, né? Tem pessoas que vivem com 2, 1 sabonete por mês. É o que eles conseguem comprar. 1 sabonete no mês. Então, isso impacta. Imagina comprar um off, imagina ficar comprando SBP para espantar mosquito, ou ligar ar-condicionado. Uma outra estratégia para espantar mosquito também é ligar ar-condicionado. Com a conta de luz agora, nesse momento crítico que a gente está, ligar ar-condicionado é um item de luxo. E também fazer adaptações. Então, que adaptações eu posso fazer para poder conviver bem com esse problema? Conviver bem com a dengue já não tem muitas medidas de adaptação aí. Aí eu já estou falando, conviver bem com uma inundação, com um movimento de massa. Então, as casas de alto padrão aqui no Rio de Janeiro, que também são construídas na encosta, elas têm medidas de adaptação estruturais fantásticas que minimizam o risco delas serem impactadas por fenômenos de rolamento de blocos ou movimento de massa. Então, essas capacidades, percebam, são também capacidades individuais que estão associadas ao próprio, às capacidades do indivíduo. E aí não é só a capacidade financeira. Obviamente que a primeira coisa que a gente pensa é que numa sociedade capitalista a gente é o que a gente pode comprar. Eu tento não ser. Mas a gente, com dinheiro, tudo é dinheiro. Então, a gente tem acesso a benefícios se a gente tem dinheiro. Se a gente não tem benefício. Mas não é só dinheiro, é conhecimento também. Então, o quanto essa pessoa tem de acesso a conhecimento. E não precisa ser necessariamente um conhecimento formal que a gente adquiriu num mestrado, num doutorado, numa universidade. É qualquer tipo de conhecimento que vai tornar aquela pessoa menos vulnerável e menos exposta a um determinado fenômeno. Então, como que ela consegue ter acesso a conhecimentos que estão circulando na mídia, por exemplo, ou sendo divulgadas pelo governo, com exceção do federal, né, que não divulga conhecimento útil. Enfim, como que essas pessoas conseguem ter acesso a esse conhecimento e mobilizar esse conhecimento para mudar a sua realidade de enfrentamento e adaptação de um determinado contexto. Então, essa é uma outra dimensão. Uma terceira dimensão é a dimensão programática, ou seja, a dimensão institucional, que é o que a gente está falando. O SUS, ele deve ser defendido com unhas e dentes, ele é um sistema brilhante em termos de estrutura, em termos de planejamento. O problema é a falta de financiamento. Então, a partir do momento que existe um contingenciamento financeiro na rede de atenção do SUS, na rede básica de atenção, na medida em que eu não tenho dinheiro, e eu já vi isso acontecer em muitas prefeituras, não ter dinheiro para passar aquele carro do fumacê, por exemplo, que é uma das estratégias para combate de mosquito. Então, se essa população está sendo colocada em uma situação de vulnerabilidade pela própria instituição pública, pelo poder público. Como? Quando vai e não tem um sistema de saúde adequado, no antes, no durante e no depois da doença. Então, isso é uma dimensão da vulnerabilidade programática. Quando uma clínica da saúde está fechada ou falta médico. Uma dimensão da vulnerabilidade programática também são as intervenções urbanísticas e urbanas que são feitas em pontos específicos da cidade e não são feitas em outros, por exemplo. Então, aqui no Rio de Janeiro, historicamente, a atuação do poder público é muito mais concentrada na Tijuca, na região da Grande Tijuca, na zona sul do Rio de Janeiro e na região da Barra da Tijuca, deixando, por exemplo, Campo Grande, Bangu, outros bairros à mercê da sua própria sorte. Ou então, quando fazem e programam instalações e projetos e programas de saúde ou qualquer outro que exclua determinadas categorias da população. Então, por exemplo, nos abrigos, durante a pandemia, os abrigos de população em situação de rua, os abrigos públicos do Rio de Janeiro, não estavam aceitando população idosa. A partir de 50 anos, não podia ficar nos abrigos da prefeitura. Bom, essas pessoas, então, vão ficar onde? Na rua. Então, elas vão ficar mais expostas à Covid-19
Então, é o Estado tomando uma decisão, que tem lá os seus motivos, mas que acaba por aumentar, ampliar a vulnerabilidade e a exposição de determinados públicos. Então, existe ali uma dimensão de exposição e receptividade do território, então o espaço, existe uma dimensão individual de enfrentamento, existe uma dimensão institucional. Como que as políticas institucionais elas direcionam segmentos da população para a exposição a alguns elementos perigosos, como, por exemplo, a Covid-19, no caso dos idosos, durante a pandemia. Tá? E aí, por fim, existem outras duas dimensões que elas se confundem muito. Por isso que existe essa seta intercambiante. A dimensão individual está tudo relacionado ao indivíduo propriamente dito. Então, ao indivíduo Antônio e à biologia desse indivíduo. Então, quando eu estou falando de uma doença, por exemplo, existem comorbidades que podem ser adquiridas via processos sociais, sem nenhum problema. Então, a obesidade, por exemplo, ela não deve ser vista como uma doença que é culpa da pessoa, mas culpa também da macroestrutura em que essa pessoa está, que ela não tem condições ou acesso a alimentos saudáveis, então desenvolve obesidade. Isso é muito comum, a gente achar que é um problema individual, mas não, a obesidade é um problema social também, e antes de tudo, social. Então existem dimensões individuais que são as comorbidades que eu trago, por exemplo, genéticas ou sociais, com aspas, que me tornam Antônio mais ou menos exposto a determinados vírus, doenças e por aí vai. Então, se eu trago, por exemplo, de família, problemas relacionados ao trato pulmonar, eu vou estar, e a gente sabe, eu vou estar num nível maior de exposição à Covid-19. Se eu tenho obesidade, eu estou num nível aí maior de exposição a algumas doenças, também ao Covid-19. Então, existem aí as características individuais, biológicas, associadas ao indivíduo, mas não apenas ao ponto de vista biológico. Existe também um panorama, que é uma coisa que popularizou muito nesse governo, fala da ideologia, né? Então, existe também uma coisa muito cara ao indivíduo, que aí já está ligado ao existencial, que é esse plano de fundo ideológico que a gente carrega, que a gente é moldado desde que a gente nasce pela ideologia da nossa família. Então, quem nasce numa família católica tende a seguir aqueles valores católicos, cristãos. Quem nasce numa família evangélica tende a seguir aqueles valores evangélicos, cristão evangélicos, ou trazem orientações políticas muito, enfim, muito claras e muito bem definidas. Então, os seguidores de extrema-direita que a gente tem hoje do nosso presidente, eles têm ali uma dimensão de exposição associada à incredibilidade que eles atribuem à ciência. Então, não se vacinam, estão em um nível de exposição à Covid-19 diferente do meu caso, que já tomei as 2 doses e estava louco para tomar as 2 doses. Então, existe aí a dimensão individual, que está relacionado a esse plano biológico, que é bem específico do ser humano. Então, se eu tenho ou não alguma doença imunossupressora, que veio de hereditariedade familiar, ou que eu contraí por conta de processos socioespaciais, sociais, e a dimensão ideológica que eu carrego e trago também para um enfrentamento desses problemas que podem me acometer. Então, percebam que a vulnerabilidade ela é multicausal, ela é muito complexa. O que a gente vê, geralmente, em estudos de vulnerabilidade, são estudos que focam em uma dessas dimensões. Então, no meu mestrado lá, por exemplo, eu foquei a primeira dimensão, disposição e receptividade. O meu doutorado já está relacionado à capacidade de resposta e adaptação. E agora, quando a gente vai ampliando o nosso escopo de atuação, a gente vai dando conta de outras dimensões que são tão importantes quanto para compreender a vulnerabilidade. Só que a gente não pode deixar de entender que essa vulnerabilidade, essas dimensões de vulnerabilidade, estão associadas àquelas categorias de análise do espaço geográfico. Aquelas categorias de análise do espaço geográfico é que vão fornecer o contexto para que a gente consiga conceber e entender essa vulnerabilidade aos processos.
No nosso caso, vulnerabilidade à dengue, que a gente está trabalhando, tá? E aí um outro contexto muito interessante de ser percebido e ser lembrado é o dos complexos patogênicos, que surge lá com Maximilian Sorre. Então, Maximilian Sorre ele vai trazer para a gente o conceito dos complexos patogênicos, que é uma forma de compreensão da doença justamente a partir de alguns planos prioritários. E aí eu tenho o plano biológico, que são as características dos seres vivos, então aquilo que eu estava falando na dimensão individual, a minha biologia, a biologia dos vetores. Então imagina, o Aedes aegypti ele tem uma biologia própria também e tem suas necessidades fisiológicas, por exemplo. Então existe aí um plano biológico em toda doença, e aí a gente está falando de doenças transmissão por insetos e por aí vai. Então, o complexo patogênico de Maximilian Sorre, ele não vai se aplicar a todo tipo de doença. Ele está se aplicando a essas doenças transmissíveis, como a arbovirose, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, enfim, que tem um agente epidemiológico que vai fazer a transmissão dessa doença. Então, existe ali um plano biológico nosso, dos indivíduos, da pessoa humana que contrai a doença, assim como um plano biológico do vírus, da bactéria, e um plano biológico do hospedeiro que vai fazer a transmissão. Então, o mosquito Aedes aegypti tem as suas características biológicas e necessidades biológicas, que aí, entre elas, envolve gostar do calor, gostar de disponibilidade hídrica, tem também as características biológicas do próprio vírus dengue. Então, o vírus dengue, a Fiocruz tem diversos estudos que mostram que o próprio vírus dengue, ele se reproduz melhor em situações de elevada temperatura. Por exemplo, né? Se reproduzir, um vírus não se reproduz, mas enfim, ele sofre seus processos de expansão melhor em temperaturas elevadas. Então, esse plano biológico, ele não pode ser desconsiderado. Existe o plano social ali também, que é essa dimensão social da vulnerabilidade, da capacidade técnica que a gente desenvolve para poder intervir e fazer mediação dessas realidades. E existe um plano físico-natural, que são os fatores naturais associados também à proliferação dessas doenças, como eu estava dizendo, a temperatura, a umidade, enfim, fundamentalmente, prioritariamente, características relacionadas ao clima. O clima tem um papel muito preponderante em grande parte dessas doenças negligenciadas. E são doenças negligenciadas justamente porque são doenças de países pobres. Se a gente for pensar, doenças como dengue, zika, chikungunya, que acontecem justamente nessa faixa tropical do planeta, existe uma dificuldade de tratamentos clínicos e de conhecimento melhor dessas doenças, porque são doenças que não chamam tanta atenção dos centros produtores de pesquisa que concentram a produção científica, que concentram as técnicas, os equipamentos. Então, acabam sendo doenças negligenciadas justamente porque elas estão nos países pobres, nos países periféricos, nos países em desenvolvimento. Então, não recebem tanta atenção assim que deveria que deveria ter, né? Então, mas aí a grande pergunta, quando eu estava produzindo esses slides e pensando na discussão que a gente ia estabelecer, a grande pergunta que ficou assim, nossa, eles vão ficar perguntando por que ainda falar de dengue face a uma pandemia tão mortal que é a do Covid-19, que já está atingindo daqui a pouco 600 mil mortos aqui no Brasil, né? Porque, na verdade, uma pandemia não elimina a ocorrência de epidemias, né? A gente está no momento pandêmico seríssimo da Covid-19, mas a dengue ela não deixou de existir. A dengue não falou, não, nesse momento eu vou sair de cena para poder o Covid-19 atuar. Não, elas estão acontecendo simultaneamente. Haja vista que em 2020 a gente teve quase 1 milhão de casos de dengue aqui no Brasil. Então, percebe-se, o ano de 2020 foi um ano epidêmico de dengue, sobretudo no centro-oeste brasileiro, que tiveram muitos casos de dengue associados a casos de Covid-19. Então, a gente entra num novo momento. A gente, na verdade, no Brasil, durante o ano de 2020, a gente viveu o que Singer chama de sindemia, ou seja, quando eu tenho
mais de uma epidemia acontecendo. Ou seja, eu tinha uma pandemia global de Covid-19 que estava atingindo o Brasil, mas aqui no Brasil eu também estava desenvolvendo um período de epidemia de dengue. Então, isso é o que a gente chama de sindemia. Sindemia é quando eu tenho uma epidemia de mais de uma doença acontecendo, 2, 3, 4. E o Brasil, para não completar todos os azares que a gente tem nesse momento, ele passou também, além desse estágio de pandemia da Covid-19, uma epidemia por conta de dengue. E aí, o grande problema disso foi o seguinte: alguns sintomas de dengue e de Covid são muito similares, são muito parecidos. Então, existia um problema sério de notificação, existe um problema sério de tratamento adequado de paciente, porque existe ali uma dificuldade, sobretudo no ano de 2020, que tudo era ainda muito novo em relação à Covid-19, existiu ali uma grande dificuldade em fazer um diagnóstico mais acertado se o paciente estava com Covid ou se ele estava com dengue. Então, tudo isso é o contexto em que a gente tem que falar assim, não, falar de dengue, assim como falar de outras doenças, apesar da pandemia do Covid-19, também é importante, porque existem segmentos que eles estão expostos a todas essas doenças. E aí imagina o quão complicado é. Então a gente precisa ter isso muito claro. Aqui é a taxa de incidência de dengue no ano de 2020. O primeiro mapa mostra a semana epidemiológica de 1 a 26, que aí é de janeiro a junho aproximadamente, e o mapa B mostra a taxa de incidência de dengue da semana 27 a 53, que é de junho, julho a dezembro. Então a gente percebe com as áreas mais escuras, justamente no centro-oeste, no sudeste e no norte, no nordeste do país. Então, mas sobretudo com destaque para o centro-oeste. Então, o centro-oeste teve uma quantidade de casos muito significativo de dengue nesse período, e que foi um problema de saúde pública adicional para o centro-oeste também. E aí aqui no Rio de Janeiro, isso daqui são os dados da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí a gente percebe a evolução de casos de dengue de janeiro de 2019 a março de 2021. E a gente percebe justamente ali entre dezembro e janeiro, que é o momento em que a gente tradicionalmente tem o aumento do número de casos de dengue no Rio de Janeiro, eu tenho quase que uma nulidade de casos de dengue acontecendo no Rio de Janeiro em todo o ano de 2020 e 2021. Não houve dengue, não houve transmissão e difusão de dengue na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade em que a dengue é considerada endêmica, ou seja, para além da pandemia, todo ano tem dengue no Rio de Janeiro. Pode ter mais casos ou menos casos, mas eu sempre vou ter dengue no Rio de Janeiro, por isso que a dengue é considerada endêmica. E aí eu estou trabalhando com muito poucos casos, que historicamente não é consistente. Então a gente está trabalhando muito provavelmente com um caso de subnotificação. Subnotificação por quê? Por conta de diagnósticos equivocados, que confunde dengue e Covid-19 no início da pandemia, ou por não conseguir acesso ao sistema de saúde, porque a gente acompanhou e viu que os hospitais eles estavam sobrecarregados por conta da Covid-19, então esses casos eles não conseguiram chegar aos hospitais ou se manter nos hospitais, e também existe a problemática da notificação, ou seja, de transferir essa notificação para a base de dados. Por quê? Eu tenho tantos casos de Covid-19, eu tenho tanta doença para lançar no sistema, que às vezes eu não vou lançando aquelas mais corriqueiras, como o caso da dengue. Então isso gera um problema em termos de administração e de política pública, porque a gente está mascarando o dado e a gente, consequentemente, não consegue estabelecer linhas de ação para o enfrentamento do problema de forma adequada, porque existe uma subestimativa do que está acontecendo em termos de dengue no município do Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? E aí, para entrar nessa relação clima, espaço e saúde, para falar do dengue, isso daqui é o retrospecto que a gente fez relacionado a casos de dengue aqui no município do Rio de Janeiro. Então, a gente pegou dados lá desde 2000 até 2019, isso daqui já é o do livro que foi publicado,
que eu mencionei no início, e a gente percebe que existem 3 grandes fases epidêmicas no Rio de Janeiro. Então, como eu disse, o Rio de Janeiro é sempre endêmico, sempre tem casos de dengue, só que existem os seus momentos epidêmicos. E a gente trabalha com 3 grandes momentos epidêmicos aqui no Rio de Janeiro, que são momentos epidêmicos também no Brasil. 2002, 2008 e 2011, 11 e 12. Então, esses são as 3 janelas epidêmicas que a gente usa para tratar a dengue. E aí é legal perceber, e aí está escrito aqui, né, dengue 3, dengue 2, dengue 4, que a dengue, assim como outras doenças, que a gente está acompanhando o próprio Covid-19 agora, ela tem sorotipos diferentes. Então, a dengue no mundo, conhecidos hoje, são 5 sorotipos. No Brasil, chegaram 4. Então, no Brasil, a gente tem 4 sorotipos. E a gente percebe que quando a gente contrai dengue, um tipo de dengue, então eu contraí a dengue 3. Eu só vou ter uma vez, porque eu vou desenvolver anticorpos para essa dengue. Assim sucessivamente, eu vou evoluindo a dengue, né? E aí eu desenvolvo, a população desenvolve sorotipo, anticorpo para dengue. Então o que a gente percebe? Esses períodos epidêmicos, eles são períodos de mudança do sorotipo. Então lá em 2002, eu tive uma mudança de sorotipo, foi introduzido o sorotipo 3 de dengue. E aí isso fez com que o número de casos aumentasse por conta justamente daquela dimensão individual. Os indivíduos não tinham anticorpos desenvolvidos para esse tipo de dengue, e aí, consequentemente, a difusão, a expansão dos casos de dengue, tipo 3, vai ser, consequentemente, maior. Em 2008, eu tenho uma inversão do sorotipo, uma outra inversão do sorotipo, e aí eu vou desenvolver a dengue do tipo 2 aqui no Rio de Janeiro. Para quem sabe ou não sabe, eu digo, o tipo 2 é o tipo hemorrágico, que é o caso mais grave. Então, como que isso é retratado aqui nos dados? O número de óbito é o único ano epidêmico em que os óbitos são maiores do que os casos. Então, eu tenho muitas pessoas morrendo com dengue. Claro que isso envolve também notificação de outros municípios e por aí vai, mas eu tenho uma taxa muito elevada de óbitos. Então, o número de óbitos tão elevado assim nesse tipo 2 se deve ao tipo de vírus dengue que estava se tratando, que é um tipo hemorrágico, que é o tipo mais severo. Então, por isso que eu tenho mais óbitos. As pessoas não chegam a entrar no sistema de saúde e ser notificada como um caso. Ela já morre pela dengue, ela mal consegue acessar o sistema de saúde, tamanha a letalidade desse tipo de dengue. E uma outra virada sorotípica acontece justamente no ano de 2011, que aí é introduzido o sorotipo 4, que é no Rio de Janeiro, sobretudo por conta dos eventos esportivos que começam a ter palco aqui no Rio de Janeiro. Então abre essa circulação internacional mais intensa, e aí a grande hipótese é que seja isso que favoreceu a entrada do tipo 4, e aí esse tipo 4 eleva novamente o número de casos de dengue no município do Rio de Janeiro. E aí, para os nossos trabalhos, a gente optou justamente por dar ênfase a esses 3 momentos epidêmicos. E aí, a gente produziu um mapa de clusterização para poder entender como estão distribuídos esses casos de dengue aqui no município do Rio de Janeiro. E aí, uma coisa que chama muita atenção, a nossa atenção, é, primeiro, a Zona Sul. A Zona Sul é uma área que, em relação ao resto do município, que é essa aqui que está em branco, nesse caso aqui, ou seja, neutro, e nesse caso aqui está azul, e aqui também está azul. Então, essa área que é a Zona Sul, ela está ali no agrupamento baixo-baixo. Isso significa que, em relação ao município do Rio de Janeiro, tem muito poucos casos de dengue acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Aí você vai falar, professor, é porque essa área menor tem menos gente morando. Não, eu estou trabalhando com incidência, tá? Incidência está corrigindo a população. Ou seja, está homogeneizando tudo a cada 1.000 habitantes, é número de casos por 1.000 habitantes. Então eu não estou trabalhando casos, eu estou trabalhando já taxa de incidência nesse mapa. Então o que a gente percebe? A gente percebe uma dimensão dessa produção desigual do espaço é exatamente essa baixa incidência de casos que vai acontecer na Zona Sul do Rio de Janeiro, e aí uma alternância que vai acontecer entre Zona Oeste e Zona Norte do município do Rio de Janeiro, em termos de concentração de casos.
Se a gente transfere isso para as regiões administrativas do Rio de Janeiro, a gente vai perceber que as regiões administrativas do Rio de Janeiro que mais se destacam é justamente a região da Barra da Tijuca, é a região norte, né, as grandes regiões norte, central e lá a região de Campo Grande. E é importante que a gente entenda que existe uma dimensão da rede urbana interferindo nessa geografia da dengue. Pelo seguinte, a gente costuma pensar muito no mosquito. O mosquito transmitindo. Então a gente trabalha lá a fisiologia do mosquito, as características do mosquito, mas o mosquito ele é um hospedeiro e transmissor. Ele é um veículo da dengue. A dengue está conosco. Então o que vai acontecer? Eu, Antônio, contraí dengue em algum momento, assintomática, fui trabalhar, peguei meu carro, peguei metrô, peguei ônibus, fui trabalhar lá no Maracanã, que é onde fica o UERJ, e aí um mosquito me picou lá. Então percebam que eu sou também um agente que me movimento no espaço e que estou também colocando esse vírus em movimentação. E aí o que vai acontecer? Para a gente poder entender essa dinâmica, a gente precisa entender por que as pessoas se movimentam e como as pessoas se movimentam no espaço. Então aqui tem um mapa de concentração de empregos no município do Rio de Janeiro, e aqui tem as viagens que são realizadas no Rio de Janeiro, viagens totais realizadas no Rio de Janeiro. A gente percebe que existe uma convergência justamente de empregos e viagens para essa região aqui, que olha aqui, que se destaca na taxa de incidência por regiões administrativas do município do Rio de Janeiro. Então, a forma como as pessoas se deslocam no espaço é fundamental. Então, a Barra da Tijuca, a Zona Norte e a área central do Rio de Janeiro, em termos metropolitanos, a gente consegue identificá-las como áreas dispersoras de vírus. Por quê? Porque tem os postos de trabalho que atraem pessoas de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, porque tem infraestrutura. Então, muitas vezes, para poder vir para a Zona Sul, a pessoa que mora na Baixada Fluminense ou mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro precisa fazer uma baldeação no centro ou na Zona Norte. Então, percebam que essas áreas são áreas dispersoras de fluxo no município do Rio de Janeiro. Tem uma nodalidade na nossa rede urbana. E isso, consequentemente, vai fazer com que sejam áreas importantes para a compreensão da difusão do vírus dengue. Porque o vírus dengue não está só no mosquito. O vírus dengue está comigo também, está com vocês e com quem mais estiver doente. Tá? E aí uma dimensão que uma aluna minha analisou no mestrado dela foi uma comparação que ela fez em termos da exposição e da receptividade do território. Ela veio com uma proposta muito interessante de fazer uma comparação dos casos de dengue entre Copacabana, entre Zona Sul e Zona Oeste, entre uma área pobre e uma área rica, para falar bem claramente. Então ela escolheu, a gente acabou chegando à escolha de Copacabana e à escolha de Campo Grande. E aí ela elaborou toda uma metodologia já desenvolvida, e na verdade a gente aplicou uma metodologia de análise de vulnerabilidade à dengue, considerando elementos da exposição e predisposição territorial. Então, abastecimento de água, instalação sanitária, renda, escolaridade, destino do lixo, para chegar no índice de vulnerabilidade, mas uma vulnerabilidade que não é aquela vulnerabilidade tão completa que a gente estava falando no início. E aí o que ela percebeu? Ela percebeu, obviamente, que a população que mora em Copacabana é menos vulnerável à população que mora em Campo Grande. Isso daí não é nenhuma inovação e nenhum grande resultado da pesquisa dela. O que foi interessante na pesquisa dela é que a gente aplicou técnica de análise de componentes principais e a gente identificou quais desses indicadores eram preponderantes para Copacabana, para explicar a vulnerabilidade de Copacabana, e quais eram preponderantes para explicar a vulnerabilidade de Campo Grande. E aí o que chamou a atenção para a gente foi o seguinte: os casos de dengue em Copacabana, eles estão muito mais concentrados na área de favela. E aí isso vai fazer com que dois indicadores sejam fundamentais para compreender a vulnerabilidade da dengue no bairro de Copacabana, que é a renda e a escolaridade.
Então, Copacabana, a renda foi o mais importante de todos. Então, a análise de componentes principais, ele avalia cada um desses indicadores e qual é a variabilidade que esse indicador representa dentro do todo. Renda representou 25% da variabilidade dos dados de Copacabana. Pelo seguinte, nessa área, eu vou ter pessoas extremamente ricas morando na Avenida Atlântica, com muito dinheiro, coisa que a gente não consegue nem imaginar, e tem pessoas que estão morando justamente na área de favela, que ali já é um outro oposto, não tem dinheiro, tem muito pouco acesso a recurso financeiro. Então a renda, o acesso à renda e o acesso à escolaridade se apresentaram como elementos fundamentais para explicar a difusão de dengue, a vulnerabilidade à dengue no bairro de Copacabana. Pelo seguinte, a infraestrutura, como eu estou trabalhando com um bairro tradicional, com um bairro rico, essa infraestrutura, por mais que ela não tenha sido pensada para a população que mora na favela, a população da favela, ela se beneficia dessa infraestrutura do asfalto. Então, a infraestrutura, ou seja, a receptividade do território, ela não interfere tanto assim na vulnerabilidade. O que vai interferir na vulnerabilidade são as questões do indivíduo, ou seja, principalmente renda e escolaridade, mas fundamentalmente a renda. Já em Campo Grande tem pessoas ricas? Óbvio que tem pessoas ricas em Campo Grande. Só que existe uma diferença menos acentuada de renda em Campo Grande, porque eu já estou trabalhando com a periferia do município do Rio de Janeiro, uma área tradicionalmente conhecida como um bolsão de pobreza no município do Rio de Janeiro. E aí, a renda e a escolaridade, ela não vai ter tantos descompassos. O que a gente vai perceber que vai explicar, em grande medida, esses casos de dengue em Campo Grande são as características do território. Então, vai ser abastecimento de água, vai ser instalação sanitária, vai ser lixo. Mas, fundamentalmente, o que explica a componente principal dessa relação de vulnerabilidade em Copacabana vai ser o abastecimento de água. Foi o que melhor explicou esse indicador de vulnerabilidade da minha aluna. Ou seja, percebam que existem indicadores diferentes de acordo com a realidade territorial, com a realidade espacial, mesmo dentro de um mesmo município. Ou seja, a gente consegue estabelecer que existem dimensões da vulnerabilidade que elas explicam melhor um processo em um bairro do que outro, explicam melhor um fenômeno num município do que em outro. Então a gente precisa ter essa atenção e por isso que eu gosto de trabalhar a vulnerabilidade nesse espectro de dimensões. E aí aqui, um outro caso muito interessante. Esse gráfico que vocês estão vendo de linha azul, né, de barra azul, é um índice de infestação predial. Ou seja, toda a prefeitura, toda a defesa civil, o órgão de saúde, precisa gerar ali e avaliar a infestação dos prédios a Aedes aegypti. Então, você faz uma amostragem, visita alguns prédios, algumas residências, enfim, prédios públicos, privados e por aí vai, e faz a contagem de ovos de Aedes aegypti que existem depositados ali. E aí o que a gente percebe na cidade do Rio de Janeiro? Aqui no município do Rio de Janeiro, entre 2008 e 2020, constantemente, são poucos os casos em que esse índice está abaixo de 1. Ou seja, isso é uma situação de que eu tenho constantemente no município do Rio de Janeiro presença do Aedes aegypti. E é um ponto interessante de ser observado, porque se eu tenho Aedes aegypti, a probabilidade de acontecer uma difusão da doença é muito grande, porque existe ali o agente que vai ser responsável pela difusão desse vírus. Então, anos epidêmicos são anos em que eu tenho um índice mais elevado, 4, 3.4, 2, 1.5. Mas, fundamentalmente, o 2, o 3.4 e o 4. E os outros anos são anos em que eu tenho o mosquito com predominância no município do Rio de Janeiro. Então, esses índices, primeiro, eles estarem todo ano muito próximo de 1, é sinal de que reforça a situação endêmica
da dengue no município do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o mosquito Aedes aegypti, ele se adaptou a essa realidade climática e a essa realidade urbana do Rio de Janeiro. Então, existe sempre o risco elevado, moderado e elevado de se desenvolver uma epidemia de dengue, ou pelo menos um surto de dengue no município do Rio de Janeiro, porque eu tenho uma infestação daquele que vai ser o responsável pela difusão do vírus. Um outro dado muito interessante que a gente foi analisando, a gente começou a classificar, seguindo aquela metodologia que o Emerson, dos contistas, que o Emerson propõe, a gente começou a classificar os anos em termos da pluviosidade. Porque, assim, o mosquito, ele se relaciona mais diretamente com temperatura e pluviosidade. A temperatura é tranquilo de estabelecer relações, é um pouco mais tranquilo de estabelecer relações estatísticas. Mas a pluviosidade não, pelo seguinte, não pode chover muito, porque senão o ovo vai ser lixiviado, vai ser retirado do ambiente, e também não pode chover pouco, porque o ovo precisa de água para o seu estágio de evolução que a gente vai ver no slide a seguir. E aí uma coisa muito interessante que a gente percebeu é justamente que os anos anteriores aos anos epidêmicos, quais são os anos epidêmicos? 2002, 2008, 2012. Em 2002, aqui na tabela está errado, tá, gente? Em 2002, o ano anterior foi o ano de 2001, que foi o ano super seco desse período. O ano de 2006, perdão, o ano de 2007 foi um ano seco, ou seja, o ano que antecedeu a epidemia de 2008. E o ano de 2011, que antecedeu a epidemia de 2012, também foi classificado como um ano seco. Isso é muito, muito interessante de perceber que existe, portanto, o que a gente propõe é que existe um padrão em termos dessa variabilidade de anos secos, úmidos, super secos. Pelo seguinte, no ano seco, a mosquita, né, o mosquito de Aedes aegypti fêmea, que é quem é responsável pelo problema todo, ela vai depositar o seu ovo. E aí vai ter temperaturas elevadas, adequadas para o desenvolvimento do ovo, mas não vai ter disponibilidade de água no ambiente por conta da restrição de chuva que aconteceu. Então, o que vai acontecer? Esse ovo, ele consegue ficar em estágio de latência durante aproximadamente 367 dias, um ano. Então, o que vai acontecer? Eu vou acumular os ovos que não eclodiram do ano seco no ano seguinte. E aí, quando a chuva voltar à sua regularidade, vamos dizer assim, eu vou ter para eclodir os ovos desse ano e os ovos do ano passado. Então, isso vai aumentar necessariamente a população de Aedes aegypti. Então, isso aumenta a infestação de mosquito na cidade e aí, consequentemente, aumenta o risco de epidemia e de difusão do vírus dengue pela população. Então, existe uma relação muito forte desses anos secos antecedendo, aqui no Rio de Janeiro, antecedendo esses períodos epidêmicos. E a gente precisa ir para entender os sistemas atmosféricos. Então, quando a gente faz uma análise sinótica desses anos, a gente percebe que para o Rio de Janeiro, a sua posição e o ritmo de recebimento de frentes frias é excelente para a biologia do mosquito. Pelo seguinte, qual é a biologia desse mosquito? O ovo demora entre 7 e 10 dias para virar um mosquito adulto e começar a picar e transmitir a doença para a gente. Então a fêmea vai lá no recipiente, deposita o seu ovo na parede do recipiente. Esse ovo, para virar lava, ele precisa de água, mas precisa de temperaturas mais elevadas. O fundamental aqui é que eu tenha temperaturas superiores a 23, 24 graus Celsius no ambiente, para que ele se desenvolva e a um pouco d'água. Depois ele vai virar uma lava. Essa lava depende de água, depende de uma quantidade de água para sobreviver, para se desenvolver. Vai virar pupa ainda em ambiente hídrico, e aí depois de 7, 10 dias vai virar um mosquito adulto que vai saindo picando todo mundo. Esse ciclo, para o Edson e para a Cássia, já sabem,
Esse é o ciclo de chegada de frentes frias no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma recorrência aqui no Rio de Janeiro de frentes frias a cada 7, 10 dias. O quadro já fez esse levantamento climatológico para a gente, mostrou, a professora Ana Brandão, o professor Carlos Augusto já fez esse tipo de estudo também. E aí o que vai acontecer para o mosquito? A fêmea vai lá, deposita seu ovo, tem um aquecimento pré-frontal, esse aquecimento pré-frontal eleva a temperatura num estágio adequado, como o Armani gosta de falar, num estágio gostosinho para o mosquito. Depois chega uma frente fria, que geralmente é uma precipitação não tão intensa associada a ela, são chuvas mais moderadas, então chuva que o mosquito gosta, porque não pode ser uma zaca, por exemplo, porque a zaca geralmente está associada a uma grande intensidade de chuva. E aí o que vai acontecer? Vai levar esse ovo, vai destruir esse ovo. Então isso também não é interessante. A frente fria é interessante porque promove uma precipitação constante e sem tanta intensidade assim, que fornece água para o mosquito. E aí depois que forneceu essa água e a frente fria passou, volta a atuar o asas, ou a massa tropical atlântica, que a temperatura se eleva novamente, e aí dá as condições de temperatura e umidade adequadas para o mosquito. Então, o que a gente percebe? Existe uma relação aí também da atuação de sistemas atmosféricos ano a ano, influenciando essa disponibilidade de água e, consequentemente, interferindo nessa dinâmica de epidemias. Então, nos anos em que eu não tive epidemia, estavam associados a uma maior intensificação das zacas aqui no estado do Rio de Janeiro. E os anos epidêmicos, eles estavam associados à ocorrência, fundamentalmente, de frente fria chegando aqui no Rio de Janeiro, seja frente fria, frente oclusa, repercussão de frente fria, que promove um nível de pluviosidade, uma intensidade adequada de pluviosidade para esse mosquito, tá? E aí aqui, esse daqui é um outro teste que a gente fez, porque antes da gestão crítica do antigo prefeito, o Marcelo Crivella, havia um levantamento sistemático pela Defesa Civil do município do Rio de Janeiro de infestação de mosquito. Então, eles tinham missões muito constantes para coletar dados da população de mosquito em todo o município do Rio de Janeiro. E a gente fez um teste de correlação. Então, nós fizemos o tratamento de imagem satélite e correlacionamos temperatura de superfície de 2008, dos anos epidêmicos, aqui eu só trouxe um exemplo. Então, a gente fez a correlação da temperatura de superfície para os anos epidêmicos com a densidade de vetor por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade de população de mosquito no município do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe aqui a distribuição da ilha de calor, né, o campo térmico no município do Rio de Janeiro, que aí, isso daqui é um mapa que o Edson resgatou e adaptou da professora Ana Brandão, da tese da professora Ana Brandão, que mostra justamente a repercussão das ilhas térmicas no município do Rio de Janeiro, que aí contrapõe aquele modelo clássico de Oak, então a gente não consegue replicar mais aquele modelo clássico de Oak, e a professora Ana Brandão mostra justamente as intensidades de ilha de calor saindo, fundamentalmente, nem é do centro, não, porque o centro está aqui, ó, está nessa área 2 aqui, saindo da Zona Norte, Meier e Penha, que são as áreas de hotspot, e para Bangu, no sentido de interiorização. Isso daí é explicado pela Avenida Brasil, que passa por aqui, então é uma área industrial, de intenso uso do solo, de desenho urbano mais adensado, que ajudam a explicar o fenômeno, mas a gente também não pode esquecer que essa é uma área sotavento. Então a gente está aqui, todo maciço, os maciços costeiros do Rio de Janeiro estão gerando esse bloqueio que acaba gerando o efeito de ventos mais aquecidos, de aquecimento adiabático por conta desse efeito FON que vai acontecer dos ventos nessa parcela da Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então existe aí um quadro natural e obviamente urbanístico que explica a gente entender essa distribuição de temperaturas mais elevadas ao longo desse eixo que está acontecendo aqui da Avenida Brasil, Zona Norte, Zona Oeste. E, fundamentalmente, aqui na Barra da Tijuca também, na Baixada de Jacarepaguá,
porque é uma nova área de expansão urbana do município do Rio de Janeiro. Então, a Barra da Tijuca é uma nova centralidade, competindo com o centro, com o CDB do Rio de Janeiro, e gera um processo ali também de expansão urbana significativo que se repercute em temperaturas mais elevadas. E a gente percebe que, em termos de concentração do vetor do Aedes aegypti, ele está concentrado mais ou menos também nessa linha de expansão de temperatura. E a gente foi fazer muitos testes estatísticos, fizemos correlações estatísticas, e o que a gente percebeu é que existe uma correlação ali de aproximadamente 65% entre temperatura de superfície e concentração do Aedes aegypti no território do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente começa a fazer correlações mais específicas, né? Fizemos o teste de T-Student, tem validade estatística o teste, então ele é representativo, e conforme a gente vai fazendo correlações mais específicas, a gente percebe correlações mais elevadas justamente na zona norte e na zona oeste, correlações que chegam de 55% a 70%. E aí uma coisa muito interessante é que as áreas altas, frias e vegetadas, né, elas apresentam uma correlação inversa, ou seja, não é que signifique uma inexistência do Aedes aegypti, é porque eles não entraram nesses ambientes para poder fazer essa coleta com tanta eficiência. Então existe uma dimensão climática, térmica e pluviométrica fundamental. Então, quando a gente fala da dimensão do clima urbano, o clima urbano, nesse projeto do Francisco, a gente partiu da hipótese do que o clima urbano, ele favorece biologicamente, fisiologicamente o mosquito. Por quê? Porque, em relação às ilhas de calor, elas oferecem temperatura constantemente adequada para o mosquito, seja inverno, seja verão, assim como, além dos processos regionais de geração de chuva, as ilhas de calor estão associadas às convecções localizadas também, que ajudam com a contribuição de água para a geração desses focos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Então, isso daqui já foi dito. E aí, uma evolução que nós fizemos, que a gente fica assim, é muito complicado, né? Porque, como eu disse, houve uma descontinuidade. Na antiga gestão, a prefeitura foi desorganizada completamente e não houve mais levantamento de infestação de Aedes aegypti no município. E a gente pensou, bom, qual outra estratégia a gente pode usar para poder fazer correlações espaciais da doença com outras variáveis? E a gente chegou num artigo muito interessante e a gente começou a dar atenção para crianças. Tem alguns artigos que mostram que hoje a dengue tem maior prevalência sobre os jovens, principalmente sobre crianças de 0 a 5 anos. Então, a dengue, os casos de dengue, eles estão ocorrendo principalmente nessa faixa etária da população. Por quê? Porque não tem anticorpos desenvolvidos para os tipos virais que estão circulando. E a gente foi lá, então, e deu atenção aos dados de crianças que adoeceram por dengue nesse período de 2008, 2011, 2012 e 2013, que são os períodos mais epidêmicos e de surto. E aí o que a gente percebeu? A gente percebeu, primeiro, que essas crianças, elas adoecem fundamentalmente na Zona Oeste. Então, em todos os anos, 2008, 11, 12, 13, a Zona Oeste foi a que teve maior quantidade de crianças, maior concentração, maior incidência de crianças com dengue. Tá? Então, isso é um fato muito importante. E agora a gente está conduzindo a outros estudos que os alunos, né, o Bruno e o Sérgio, que produziram esse mapa, inclusive, a gente está conduzindo outras análises que já comprovam que esses bairros, em termos de temperatura de superfície, são os bairros mais quentes do município do Rio de Janeiro. O professor Andros Lucena, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, tem um artigo publicado no nosso capítulo, num livro que eu e Nubi organizamos, inclusive, sobre o Rio de Janeiro, que mostra que esses bairros são os bairros com maior temperatura de superfície ou maior temperatura continental. Ou seja, a ocorrência desses casos de criança é muito importante pelo seguinte: a criança, ela tem pouca mobilidade espacial. Por que a gente escolheu criança de 0 a 5? Porque crianças de 0 a 5, elas andam com menos frequência para além do seu bairro. Por quê? Porque elas ficam em casa, geralmente
as consultas, elas acontecem no bairro, mas se tiver que sair é para uma consulta. Quando vai para a creche fica no bairro. Então, as crianças, elas têm uma faixa etária interessante para a gente, porque elas têm alguma imobilidade espacial. Diferente da gente, que sai andando enfim, e vai para outros municípios, a criança já tem uma restrição espacial maior, tá? Claro que toda regra tem sua exceção. Tem criança que pode ter que ficar na casa da avó em outro município. Mas aí são algumas exceções que a generalização ela não cumpre, né? Ela não cobre. Mas a gente partiu dessa característica. E a partir dessas crianças, a gente conseguiu constatar que são os bairros em que tem maior quantidade de crianças doentes, são os bairros com maior temperatura continental e são os bairros com menor índice de área florestada também. Ou seja, isso revela acesso à infraestrutura, mas, sobretudo, aos benefícios que essa vegetação traz em relação ao arrefecimento do ar. Então, a gente está trabalhando com essas hipóteses, com essas sugestões, relacionando as crianças, por conta dessa certa imobilidade espacial. E aí eu já estou finalizando, gente. O que esperar num futuro não tão distante? Eu, professor Francisco, a gente publicou um artigo recentemente na Theoretical and Applied Climatology, que a gente pegou uma metodologia, adaptou uma metodologia para entender a evolução de arboviroses no estado do Rio de Janeiro, né? Então a gente pegou os casos, a gente pegou os dados de mosquito que foram coletados, que são coletados pela Fiocruz, a partir de uns equipamentos específicos que são chamados de ovitrampas. Então a Fiocruz tem ali ovitrampas, o Ministério da Saúde também tem ovitrampas, que são caixas escuras em que a fêmea vai lá com o chamariz para a fêmea para ela depositar o ovo e aí a gente faz a contagem desses ovos. Então a gente teve acesso a essa estrutura e pegamos os dados dos modelos climáticos Radgen e Miroc. E a gente foi trabalhando ali com os níveis de temperatura e pluviosidade, umidade, que a literatura já tem definida que o mosquito gosta. Então, existem diversos estudos sobre a fisiologia, a biologia e as necessidades fisiológicas do mosquito, feitos pela Fiocruz, pela Universidade do Paraná, que mostram as faixas de temperatura ideal. Então, a gente trabalhou com esses limites de disponibilidade de água, de temperatura, diante desses cenários diversos que o INPE divulga para a gente. E aí o que a gente percebeu? A gente simulou para o verão e para o inverno. A gente percebeu que no verão a situação vai se agravar, essa que é a verdade. Então, hoje em dia, no estado do Rio de Janeiro, o que acontece? A doença ela está eminentemente concentrada na região metropolitana e nas baixadas úmidas do estado do Rio de Janeiro. A região serrana tem muito pouco caso de dengue acontecendo, que é justamente essa região azul aqui que o mapa está apresentando. Num cenário de mudança climática, seja no 4.5 ou no cenário 8.5, a gente percebe uma intensificação, obviamente, em todo o estado, dos casos de dengue, do risco à dengue, a difusão de dengue, incluindo a região serrana do Rio de Janeiro. Ou seja, isso está apontando para a gente que as mudanças climáticas processadas, elas têm um potencial de ampliar espacialmente a área de difusão e de ocorrência de dengue no estado do Rio de Janeiro, que repercute mais investimento, que repercute mais leitos hospitalares, que repercute em uma maior quantidade de pessoas possivelmente adoecidas, aonde eu não tinha uma concentração tão elevada assim como a região serrana do Rio de Janeiro. Mas o mais complicado é justamente o inverno. No inverno, a gente não percebe uma expansão para a região serrana continua com um risco muito baixo de desenvolvimento de arboviroses, dengue, por exemplo, só que eu percebo uma intensificação em termos dessa baixada litorânea aqui. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que hoje, efetivamente, as campanhas de preparação, prevenção de dengue, elas acontecem no período do inverno. Então, existe toda uma mobilização do governo e da população para fazer um enfrentamento da dengue no próximo verão. Isso daqui está dizendo para a gente
que a dengue ela não vai ser mais uma doença sazonal. A dengue ela vai começar, os indícios dessa modelagem que a gente fez, apresenta que vai ter dengue durante todo o ano. Então, o sistema ele vai ficar sobrecarregado durante todo o ano, eu vou ter que dar atenção à população durante todo o ano, e as estratégias de saúde pública e de enfrentamento da doença, elas vão ter que ser repensadas. Basicamente, isso. E aí, em termos de próximo passo? Bom, retomei o slide anterior. O que a gente tem pensado no grupo de pesquisa, na evolução dos estudos, tanto sobre clima urbano quanto sobre dengue, é o processo de metropolização do espaço. Esse processo de metropolização do espaço é um novo momento da urbanização. Então, esse novo momento, que é uma urbanização policêntrica, ele lança processos espaciais, formas, funções, estruturas diferentes para que a gente entenda o clima urbano e para que a gente entenda o processo de difusão de doenças. Então, o que eu tenho pensado hoje e tentado articular é o seguinte, não é mistério para ninguém. Diversos professores, a Cássia, a professora Margarete, e antes, o Edson em Viçosa, e outros tantos, mostram a repercussão das alterações do clima urbano em cidades médias e cidades pequenas. Às vezes, cidades médias têm mesma intensidade de ilha de calor, em São Paulo isso é muito comum acontecer, cidades médias que têm a mesma intensidade, mesma magnitude de ilha de calor do que a capital, do que São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu tento trazer e articular isso a um processo de metropolização do espaço. Esse processo de metropolização do espaço, alguns acreditam que é gerar regiões metropolitanas. Não, não tem nada a ver com região metropolitana. Metropolização do espaço é um processo de transbordamento desses processos espaciais, dessa complexidade espacial característica da metrópole para as áreas que não são metropolitanas. Então, por exemplo, esses mapas aqui me chamam alguma atenção, porque eles repercutem e identificam para o futuro, para um risco futuro, um eixo de metropolização importante aqui no Rio de Janeiro, que é o eixo Rio de Janeiro, Baixadas Litorâneas. Ó. Então, até que ponto esse processo, essa difusão, esse risco mais intenso de dengue, também não está associado a esse processo de metropolização do espaço que acontece em direção às baixadas litorâneas, ou a esse processo de metropolização do espaço que está relacionado ao eixo Rio de Janeiro-São Paulo por Resende, por exemplo. Ou então, é que aqui não fica tão caracterizado ainda, Cássia, mas ou então está relacionado com esse eixo de metropolização ligando a Juiz de Fora. Qual é o impacto desses eixos que levam esse modelo metropolitano de urbanização para outros municípios, para outros espaços urbanos, intensificando forma, função e estrutura, fazendo uma reestruturação e, consequentemente, gerando uma intensificação de problemas ambientais. Eu tenho tentado fazer esse exercício à luz da metropolização, pensando uma nova escala de análise do fato urbano. Porque Monteiro, mais uma vez, Monteiro lá em 1976, quando ele propôs o trabalho dele brilhante, Teoria Clima Urbano, ele tinha um contexto de urbanização. O fenômeno de urbanização era diferente do que acontece hoje. Assim como o rural dele é diferente do rural de hoje. A gente não pode falar, a ilha de calor hoje é pura e simplesmente a diferença de temperatura entre o urbano e o rural. O professor Lucas tem um texto incrível que fala sobre justamente os processos de mecanização e alteração do espaço rural e que capitaneam alterações climáticas significativas. Ou seja, o rural de hoje, o rural do Monteiro já não era um rural tão bucólico, mas era um rural mais bucólico do que o nosso. O processo de urbanização, porque Monteiro fala para a gente que o clima urbano
é o processo de urbanização, é a urbanização de um dado local. Então ele considera o processo, a urbanização. O processo de urbanização em 1976, ele já foi metamorfoseado em muito para 2021. E hoje, a questão que eu trago para vocês é como que entra ali, nesse bojo, a metropolização do espaço, enquanto um processo inerente à nova urbanização que promove também alterações relacionadas ao clima urbano e alterações relacionadas à difusão de arboviroses, como a dengue, por exemplo. Então, hoje, no meu grupo de pesquisa, a gente está pensando a dengue em termos da metropolização. Tem uma aluna de doutorado tentando pensar uma metodologia para análise da vulnerabilidade em todos os seus espectros na região de metropolização Rio de Janeiro, Baixadas Litorâneas, e uma aluna que vai pleitear aí o doutorado, a Cássia conhece, a Lidiane vai pleitear o doutorado sobre o tema da metropolização impactando na análise do clima urbano. Então, é uma nova perspectiva de análise, nova escala de análise, que eu gosto de chamar, trazendo novas questões para a nossa climatologia. Então, gente, falei muito, eu gosto de falar, então estou à disposição aqui para o Edson, para a Cássia e para vocês, para o que for necessário. Só vou beber uma água.